Começa. Muito bem, então vamos lá. Bom, na aula passada nós começamos a falar aqui sobre deformações excessivas e fissuração. Ou seja, exatamente o que nós estávamos comentando agora há pouco. O que é que acontece com a minha estrutura? Assim, quando eu faço um dimensionamento, e aí que está a grande sacada, isso que eu estou mostrando para vocês eu não conheço, não conheço em nenhum outro livro, nenhum livro eu encontrei isso. Isso que eu estou falando, que eu estou ensinando para vocês aqui, não encontrei em nenhum livro, tá? Não essa parte de deformações, isso daqui tem lá no livro do Schust, né? Talvez, se tiver, no livro do Fusco, se tiver, não sei se tem também. Enfim, onde aqui nós vamos fazer para seção retangular armada em duas direções, com armadura dupla, para entender melhor, né? Mas o conceito é isso que está aqui, ó. Eu tenho inicialmente qual é a distribuição de tensões numa viga submetida à flexão, aqui, né? É esse primeiro diagrama. Na área comprimida, e aqui eu estou me referindo apenas ao concreto, tá? Então aqui são os diagramas de distribuição de tensão no concreto, tá certo? Então o primeiro é o diagrama parábola retângulo, que é uma análise não linear, tá certo? Dá para fazer isso analiticamente? Dá, mas é muito trabalhoso, não há necessidade. Após vários estudos, verificaram que eu posso simplificar esse diagrama por um diagrama retangular, totalmente linear, constante, uniforme. E o resultado aqui, entre um e outro, existe um erro, existe uma margem, mas ela é tão pequena que não faz diferença você usar a teoria simplificada. Só que esses dois primeiros casos, nós estamos falando de uma seção transversal íntegra, ou seja, o B e H da minha seção são baseados nas dimensões iniciais, né? Então, eu tenho a minha altura, vou chamar de H0, por exemplo, altura inicial, né? Só que na seção fissurada do concreto, o meu H não é mais o H0, ele é menor. Entende? Conseguem visualizar o que eu estou dizendo? Sim, que daí eu já vamos dizer assim, abriu, né, a parte do concreto embaixo, minimamente, Fissurou embaixo. perdeu seção. Fissurou. O meu H não é mais o H0, é um H menos alguma coisa por conta da fissura, certo? Então perceba o seguinte, quando eu calculo a flecha na minha seção íntegra, eu não levo em consideração o momento de inércia, que é a rigidez da barra? Sim. Então, só que quando eu tenho uma seção fissurada, a inércia não é mais a mesma. Aí tem que ser uma inércia fissurada, né? Exatamente. E tem um outro detalhe. A distribuição de tensões muda. Na seção fissurada, ela não é nem parábola retângulo e nem retangular, ela é triangular. Isso aí eu nunca vi, não. Pode falar. Isso aí eu nunca vi, não. Esse termo aí, que ele é retangular, nunca achei, não. Interessante isso aí. Conheci, não. Então, assim, na seção fissurada, além de eu ter uma altura menor, por conta da fissura, eu tenho uma distribuição de tensões também diferente. Então, perceba o seguinte, quando eu fiz o cálculo
inicial, onde que estava a força? Aqui no meio, não é? 0,4 de x? Sim, no centro, né, 0,4 de x. Na seção fissurada, olha para onde que vem a força. Ela vai subir, porque se é um triângulo, qual é essa distância? 1/3 da altura. Certo. E essa altura, pelo que eu vi, vai mudar para esse x2, né? Também. Exatamente. E, consequentemente, a posição da linha neutra mudou. Não é mais esse x. Chama-se de x2, posição da linha neutra no estádio 2 puro. Estádio 2, estádios são os estádios de fissuração. Estádio 1, 2 e 3. O estádio 1, não, seção não fissurada. Estádio 2, seção fissurada. Estádio 3, colapso por fissuração, tá? Então, só para a gente entender rapidamente aqui, contextualizar para a gente entrar no próximo que nós vamos verificar aqui, tá certo? Então, aqui nós vamos ter uma seção retangular com armadura dupla. É o mesmo caso da armadura simples, porém, qual a diferença? Eu tenho a armadura comprimida, que vai entrar aqui nessa análise, né, de deformações, de tensões e de força resultante de compressão também, tá certo? Então, da mesma maneira que nós vimos aqui, né, aqui também já está até mais demonstrado. Então, a tensão no concreto, isso aqui, veja, isso é na seção fissurada, tá? Isso aqui. Na seção fissurada, tá? Então, fissurou, ela vai ficar dessa forma, né? Só para a gente entender melhor. Então, aqui, ó. Isso é o que acontece, né? Eu tenho uma viga biapoiada, carregamento. Então, perceba que a linha neutra, ela sofre uma variação, mas essa variação não sofre apenas por conta da fissura. A variação da altura da linha neutra, ela vai variar no estádio 2 por conta da fissuração, tá? Mas tem um outro detalhe, que isso não tem a ver com a seção fissurada, que quando nós dimensionamos a posição da linha neutra, calculamos, é sempre pelo momento máximo. Então, aquela posição de linha neutra vale para aquela seção. Então, à medida que o momento fletor sofre variação ao longo, a menos que você tenha flexão pura, né? Flexão pura, o momento é constante. Então, como o momento, na grande maioria dos casos, ele vai variar, porque eu nunca vou ter apenas cargas concentradas, porque eu preciso levar em consideração o peso próprio da viga, e ela é uma carga uniformemente distribuída, então sempre vai ser variável, tá? Então, à medida que o momento fletor varia, a linha neutra também varia. Se você calcular a linha neutra fora do momento máximo com um outro momento qualquer, que vai ser menor, a sua linha neutra vai estar em outra posição. Só que também, ao mesmo tempo que ocorrem as fissurações, né, o H diminui, tá certo? Se o H diminui, quem diminui? O D. Ainda que o D, de certa forma, ele é fixo, né, porque a armadura não saiu do lugar, ainda que a seção esteja toda ela fissurada, o D permanece, a armadura permanece no lugar, né? Ela não vai sair, tá certo? Então,
essa situação, ela provoca algumas alterações na minha estrutura. Eu preciso analisar isso, eu preciso considerar isso. Tá? E isso que eu estou falando aqui para vocês, eu pelo menos até hoje, não vi em nenhum livro, e nunca vi ninguém abordando. Isso aqui, esse material aqui todo, eu obtive ele através do curso que eu fiz na USP. Tá certo? Então, e o objetivo de fazer esse curso lá era justamente isso, buscar novas, ampliar ainda mais o conhecimento. Oi. Só para... Você já comentou, mas eu não lembro. Que curso é esse que você está fazendo na USP? Ele é de docência ou é... Não, na verdade é uma especialização em estruturas. Ah, uma especialização em estruturas. Isso. Uhum. Ah, bacana. Se um dia tiverem oportunidade, façam. Que é um curso bem amplo, bem amplo. Bem amplo. E ele tem algum pré-requisito? Na verdade, não, porque é um curso que é pago, né? Certo. Esse curso é pago, o valor dele é pouco não, é bem acima dos valores aí de mercado, então bem acima mesmo. Aí, eu venho namorando esse curso já tem mais de 10 anos. Ah, entendi, caramba. É caro, é puxado, apesar que a pandemia me ajudou nesse caso, porque aí Porque eu não precisa ser viajar. presencial. Então praticamente eu fui 2 meses, nem 2 meses, fui 1 mês e pouquinho na aula em São Paulo. Nem um mês, na verdade acho que foi 1 mês, umas 3 a 4 semanas. Certo. Muito bem. Bom, então a partir dessas relações geométricas e distribuição de tensões, deformações e forças, nós vamos analisar essa seção, né, da mesma maneira que nós fizemos na sessão anterior para armadura simples, certo? Então começamos aqui com as equações de compatibilidade equações de compatibilidade, elas vão se referir a deslocamento, deformação, tá certo? São equações de compatibilidade, rotação. Nesse caso, as deformações. E aqui é muito simples, pela analogia, análise por semelhança de triângulo, como a gente já fez anteriormente. Então, a deformação do concreto está para x2, assim como a deformação da armadura comprimida, né, está para D, tá certo? D menos x2, tá certo? Perdão, x2 menos D', D menos x2 é a armadura tracionada. Tá? Então, a armadura comprimida é esse triângulo aqui, da linha tracejada em vermelho até aqui. Então, é x2 menos D', né? D' está aqui, tá certo? Aí eu tenho esse lado aqui do triângulo, tá? Está para x2 menos D'. E também a deformação da armadura tracionada é o D menos x2, certo? A altura útil menos a profundidade da linha neutra, tá? Com essas equações de compatibilidade, eu consigo definir a deformação da armadura tracionada em função da armadura da deformação do concreto, sempre as duas relacionadas à deformação do concreto. Então, deformação do concreto vezes, né, D menos x2 dividido por x2. E a deformação
né, da armadura comprimida, tá certo? Passa o x2 menos d' para lá, então vai ficar a deformação do concreto, x2 menos d' dividido por x2. Então aqui a deformação da armadura tracionada no estádio 2 puro, tá? Sempre que falar estádio 2 puro, nós estamos pensando aqui na seção fissurada, tá? Então esse estádio de fissuração, no cálculo que nós aprendemos na graduação, nem é levado em consideração. É algo muito simplificado, muito superficial, tá? Então aqui a gente consegue definir as equações de compatibilidade, certo? E em seguida nós temos as equações constitutivas, que ou seja, que constituem o material, estão relacionadas ao módulo de elasticidade. As equações constitutivas, tá? Então, as equações constitutivas, elas partem dessa equação básica lá da resistência de materiais, né? Módulo elasticidade é tensão, deformação. Então, tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes deformação específica, tá? E aí eu utilizo isso para todas as três, digamos assim, fontes de tensão, que é a tensão do concreto, na armadura comprimida e na armadura tracionada. Então aqui, a tensão do concreto vai ser o módulo de elasticidade secante do concreto vezes deformação específica do concreto, tá? Tensão na armadura tracionada é o módulo de elasticidade da armadura vezes deformação específica da armadura tracionada. Só que deformação específica é essa aqui, ó. Então eu substituo nessa equação e escrevo a tensão da armadura em termos da deformação específica do concreto, né? Então a tensão da armadura vai ser módulo de elasticidade do aço vezes deformação do concreto, D menos x2 sobre x2. Então aqui a gente tem outra equação constitutiva. A próxima é a tensão na armadura comprimida, que é o módulo da elasticidade do aço, que é o mesmo, né, vezes a deformação da armadura comprimida, que eu também posso reescrever substituindo a deformação específica em termos da deformação específica do concreto. Então aqui, a tensão da armadura comprimida é o módulo de elasticidade do aço, vezes aqui, deformação específica do concreto, né? x2 menos d' dividido por x2, certo? Quando a gente for fazer os exercícios, aí a gente vai usar essas equações, tá certo? Muito bem, então nós temos as equações de compatibilidade, as equações constitutivas. Em seguida, veja que a gente não saiu do básico da resistência dos materiais. Deu para perceber isso? Eu não saio aqui, ó, estado plano de tensão, tá? Não estamos nem falando em plano inclinado, né? Sempre no plano vertical perpendicular ao eixo da barra, tá certo? Então, estado plano de tensão e deformação, as equações mais básicas da resistência dos materiais. Então, não fizemos aqui nada de excepcional ainda,
né? A não ser aplicar as equações básicas. Em seguida, eu faço uma análise de equilíbrio, né? Lembrando que a minha seção tem que estar em equilíbrio. Então, nós vamos definir aqui as equações de equilíbrio tá certo? Para essa seção, tá? Então, nós vamos definir as forças resultantes, né? E aí determinar o equilíbrio. Certo? E aí, novamente, com a equação básica de resistência dos materiais, tensão é força sobre área e força é tensão vezes a área. Tá? Então, essas duas equações que a gente vai utilizar, tá certo? Então, eu tenho aqui uma resultante de compressão do concreto, eu tenho a tensão do concreto e tenho a área do concreto, a região comprimida do concreto. Isso eu tenho, tá certo? Isso eu consigo definir. E qual é a área? Tá? Essa área, temos que lembrar o seguinte, não é uma área do quadrado, é uma área triangular, tá certo? Então, vai ser B vezes x2 dividido por 2, certo? Essa é a área, tá? Da região comprimida. Então, a resultante de compressão é a tensão no concreto vezes B multiplica x2 sobre 2. Então, esta é a área. Só que a tensão do concreto, o que, que é? Modo elasticidade do concreto vezes a deformação específica. Substituo aqui. Tá? Então, eu consigo escrever que a força resultante ela é módulo de elasticidade do concreto vezes a deformação específica do concreto vezes a área. Isso aqui é igualzinho isso que está aqui. Certo? Então, aqui temos outra equação, a equação de força, definindo as forças resultantes, né, na minha seção. Muito bem. É a mesma coisa nós vamos fazer para as forças resultantes de tração na armadura, que vão ser o quê? Tensão na armadura vezes a área de aço, certo? Muito bem. Então, a tensão, o que, que vai ser? Módulo de elasticidade do aço vezes deformação específica do aço vezes a área de aço. A deformação específica do aço, novamente, eu substituo pela equação de compatibilidade, em função da deformação específica do concreto. Certo? Então, a resultante de tração, ela vai ser módulo de elasticidade vezes a área, que no caso vai ser a área de aço. Aqui eu não preciso pôr a equação, eu vou saber qual é essa área de aço, porque eu calculei ela antes, vezes a deformação específica da armadura, em termos da deformação específica do concreto, que é D menos x2 sobre x2. Tá? Então, aqui a gente tem a segunda equação de força resultante. A terceira equação, a mesma coisa, resultante de compressão na armadura vai ser igual ao quê? A tensão de compressão na armadura vezes a área de aço comprimida, certo? E aí, reescrevemos novamente. Tensão, módulo de elasticidade, módulo de elasticidade do aço, vezes deformação específica da armadura comprimida, vezes a área, certo? Isso vai ser igual
né? A força resultante de compressão vai ser o módulo de elasticidade vezes a área de aço vezes a deformação específica, que aí eu vou utilizar a equação de compatibilidade em função ou em termos da deformação específica do concreto. Então aqui vai ser x2 menos d' sobre x2. Então aqui nós temos a terceira equação de força, para determinar a força resultante. Bom, vai. Agora eu consigo fazer o equilíbrio dos esforços. Equilíbrio de forças e equilíbrio de esforços, né? Certo? Então a gente começa somatória de forças horizontais. F de x igual a 0. Então nós temos a resultante de força, né? Aqui, ó. Resultante de força RS, positivo. Resultante de compressão do concreto, negativo. Resultante de compressão da armadura, negativo também. Sentido negativo. Então, o equilíbrio da seção é isso aqui. Para ser igual a 0. Né? Lembrando que para estar em equilíbrio tem que dar 0. Certo? Então, eu posso escrever que a resultante de tração ela é igual a resultante de compressão mais a resultante de compressão da armadura. Certo? Tudo bem? Tudo certo. E o momento gerado por cada uma dessas resultantes, né? Então, aqui, momento, aqui no primeiro forças, né? Momentos. Então, na verdade, o momento gerado, né, aliás, o momento solicitante de cálculo ou não, vamos deixar aqui sem, ele vai ser igual ao RS vezes Z, braço de alavanca. Nesse caso, nós vamos ter aqui 3 braços de alavanca, um diferente do outro, né? Que é igual a RC vezes o braço de alavanca do RC, que é igual, mais, aliás, né? Desculpa, mais o momento gerado pela força resultante de compressão da armadura vezes o braço de alavanca correspondente, tá certo? E qual é esse braço de alavanca, na verdade? Né? Quem é Z? Bom, o Z a gente sabe. O primeiro aqui vai ser D menos, não é 0,4 de x, é 1/3 aqui da altura, ou x2 sobre 3, certo? Então, Z, ele vai ser igual a D vezes, né, ou menos, aliás, né, D menos x2 sobre 3. Tá? E o ZC de compressão
no concreto. Tá certo? Aqui 16. Ele também vai estar aplicado, né, no mesmo braço de alavanca entre RS e RC, tá certo? Também vai ser em função de 1/3 aqui. Tá? Agora, o braço de alavanca da armadura comprimida, ele vai ser esse 1/3, né, vezes menos D'. Aqui, ó, onde que nós vimos? Aqui. É basicamente essa análise aqui. Então, para cada um desses casos, a gente vai ter um D, na verdade, né? Então, vou fazer até diferente lá, tá certo? Aqui, na verdade, vai ser D menos D'. D menos D'. Muito bem. Bom, então, e aqui eu tenho os momentos, ou seja, as equações, basta multiplicar cada uma delas aqui pelo braço de alavanca correspondente. Tá certo? Muito bem. Tá. Eu não vou entrar na dedução das demais equações, que elas vão passar a ser um pouco mais extensas, não é esse o objetivo. Tá? Então eu vou procurar aqui ser mais direto. Então, a partir da análise aqui dessas equações, e justamente da análise de equilíbrio de forças, como por exemplo essa equação aqui, né, é que nós vamos definir aqui a posição da linha neutra. Então, a posição da linha neutra, a gente vai obter ela dessa relação de equilíbrio aqui, certo? Então, RS, quem é o RS? Eu vou substituir a equação aqui que nós calculamos, RS, é esse aqui, ó. RS é esse cara aqui. Que vai ser igual ao RC. RC é esse termo aqui. Mais RS', que é a resultante de força de compressão na armadura. Então, esse outro termo aqui, copio. Tá, o objetivo é a gente isolar aqui, então, fazendo inúmeras, ou melhor, diversas aplicações de conceitos matemáticos para simplificar essa equação, tá? Aqui nós vamos chegar também nessa mesma relação, que é um coeficiente alfa E, que é igual ao módulo de elasticidade do aço dividido pelo módulo de elasticidade do concreto, tá certo? Assim como a gente viu lá na primeira, para armadura simples. Então, o cálculo da linha neutra,
para o estágio 2 puro, quando eu tenho uma armadura dupla na seção, ele vai ser através dessa equação. Ó. x2 ao quadrado vai ser uma equação de segundo grau, mais 2 vezes αe dividido por b, certo? Vezes área de aço, x2 menos d', mais AS' vezes x2, aqui não é d', aqui é d, tá? x2 menos d. Isso aqui igual a 0, ok? Então, se eu tenho uma viga com armadura dupla, eu quero calcular a posição da linha neutra do estágio 2 puro, é essa equação que eu vou usar, tá? Então, aqui, o momento de inércia no estágio 2 puro. Eu também vou colocar aqui direto, mas ele vai sair das relações aqui de momento, tá certo? E das tensões, as equações que a gente viu anteriormente, né? Então, a tensão da armadura, né, dividido pelo módulo de elasticidade, aqui menos x2, igual a resultante. Quer dizer, essa equação vai ser igual ao que eu vou escrever aqui na frente, né? D menos... deixa eu escrever direito aqui, senão não vai caber. D menos x2 sobre 3, mais RS, né? X2 sobre 3, menos D'. Certo? Isso aqui divide pela rigidez da barra, módulo da elasticidade secante do concreto, vezes momento de inércia no estágio 2 puro. Tá? Isso vem lá daquela equação básica fundamental, também da resistência de materiais. O que eu tenho aqui? Somatória de momento, força vezes distância, força vezes distância. Então, o que é? Momento dividido pela rigidez, certo? Então, a partir dessa equação, lá da resistência dos materiais, né, da parte lá de flexão de vigas, é que a gente faz essa análise para chegar na equação do momento de inércia. Então, o momento de inércia, trabalhando essa equação toda aí, né, no estágio 2 puro, ele vai ser B vezes x2 ao cubo, dividido por 3, mais área de aço, vezes αe, vezes D menos x2, aqui ao quadrado, mais área de aço comprimida vezes αe, vezes x2 menos d' ao quadrado. Então, essa é a equação para o cálculo do momento de inércia no estágio 2 puro. Tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo, senhor. Sim.
Oi, pode falar. Eu acho que cortou, eu falei tudo certo. Ah, tá. Desculpa. Eu não tinha entendido, ficou de falha, mas tá bom. Perceba que esse cálculo, eu não vou mudar cálculo de área de aço, não vamos fazer nada disso. Tudo isso que nós estamos falando é para a análise aqui da estrutura no estado limite de serviço de deformações excessivas e fissuração, tá? E a gente vai ver, nós vamos voltar a falar da fórmula de Branson, né, na próxima aula, e aí fazer algumas, né, observações, e se der tempo a gente vai começar a fazer exercício também, tá? Muito bem, então nós vimos aqui para seções retangulares, com armadura simples e armadura dupla, tá? Só que eu posso ter uma seção genérica, tipo uma seção T. E aí, como é que a gente faz, né? Então, uma seção genérica certo? A mesma coisa, tá? Só que aqui eu vou ser um pouco mais direto, não vou entrar em tantos detalhes, certo? Então, veja lá. Esse procedimento de cálculo, que eu vou até deixar escrito aqui, para o cálculo né, dos parâmetros de uma seção genérica, uma seção genérica né, que possa ser decomposta. Tá, aqui está mostrando uma seção genérica, mas eu posso decompor essa figura em outras figuras também em formatos retangulares. Tá? Uma seção em T, uma seção I, né, uma seção em L. Certo? Que possa ser decomposta em figuras retangulares. T, I, né, L, H, e aí tem tantos quantos forem possíveis, né? Ou até mesmo uma seção alveolar como essa daqui, tá certo? Então a gente vai apresentar o procedimento para se fazer o cálculo desses parâmetros, no caso, no estado de... Professor, Oi? a seção caixão, que normalmente é usada em ponte, poderia ser aplicada então essa metodologia Sim, genérica ou não, porque ela é também. inclinada? São aqueles seção celular, né? Certo. Sim. Mas mesmo porque pelo que eu tô lembrando aqui, tem algumas seções caixões que as abas laterais, porque assim, em cima normalmente é um pouco maior e embaixo é um pouquinho menor. Então as abas laterais elas não ficam perpendiculares, né? Elas ficam inclinadas. Ela não vai ficar totalmente retangular, ela vai ficar trapezoidal, né? Aí mesmo assim Sim, não tem problema. entendi. Aqui não, aqui ele precisa ter seção, se for retangular, tudo bem.
Ah, entendi. Por exemplo, dá para fazer uma seção retangular, uma seção caixão retangular. Mas se tiver outra forma, né, aí já fica um pouco, já foge desse, aí já conceito. teria que fazer isso de outra maneira, tá certo? Tá bom. Tá certo. Então aqui um outro detalhe, vou colocar aqui uma observação, né? Aqui tem um detalhe para essa análise, né? Essa verificação não será atendida e pode conduzir acho que eu tenho que mudar esse texto aqui, vou escrever ao contrário. Essa verificação pode não ser atendida. E conduzir a resultados incoerentes. Né? Se as condições de carregamento né, também e da seção não forem previamente verificadas. Quanto ao estado limite último. Ou seja, eu preciso verificar primeiro o estado limite último da minha estrutura, né? Para depois aplicar toda essa análise aqui. Tá certo? Sim, sim. Então, aqui, e também, né, porque às vezes, por exemplo, em laje eu posso verificar a flecha antes de fazer o dimensionamento. Eu verifico a deformação, né, em função da resistência do concreto. Eu tenho o modo de elasticidade. Eu vou ter a inércia que eu desejo, né? E aí eu calculo a flecha diferida no tempo, enfim, para verificar se aquela altura, no tempo que eu desejo retirar o escoramento, ela vai atender. Se não, eu tenho que fazer alteração. Aqui, para aplicar essa verificação, eu tenho que já ter verificado, né, as condições de carregamento e também da seção transversal, tá? Então, o primeiro passo é a posição da linha neutra. Estágio 2, puro, tá certo? E aqui a gente vai ter uma variação dependendo de onde a linha neutra pode estar ou não, tá? Muito bem. Então aqui, para o cálculo, né, eu já falei sobre isso, mas eu vou falar novamente, eu preciso verificar e vai ser adotado um coeficiente alfa-E. Qual que é o objetivo? É a homogeneidade
homogeneização da seção transversal. Da seção transversal. Como que eu vou fazer isso? Através desse parâmetro αn, que é o módulo de elasticidade do aço pelo módulo de elasticidade do concreto. Tá certo? Então, com esse parâmetro, eu consigo fazer uma homogeneização da seção. Nem é tudo aço, nem é tudo concreto, e eu consigo uma relação de elasticidade dos dois materiais. Tá certo? Tá. Bom, para a gente seguir, tem algumas premissas também. Certo? Então, a posição da linha neutra ou seja, lá em x2, para lembrar que é no estado de 2 puro, na seção fissurada. A posição da linha neutra coincide com o centro de gravidade da figura formada pela área comprimida. Certo? Comprimida do concreto e pelas armaduras fictícias, comprimida e tracionada. Certo? Também pode-se obter a posição da linha neutra, o x2, igualando-se os momentos produzidos. Momento produzido pela região comprimida. E tracionado. Certo? Isso subtraindo os vazios internos. Ok? Muito bem. Para esse caso, nós temos 3 hipóteses em que a linha neutra pode estar posicionada nessa seção: na mesa superior, na alma e na mesa inferior. Certo? Então, nós vamos ter aqui 3 hipóteses. Em relação à posição da linha neutra, tá certo? Depois nós vamos ter 3 posições também em relação ao momento de inércia.
Então aqui primeiro caso, o x2 é menor que o y1. y1 é a altura da mesa superior. Menor ou igual, né? O y1, mesa superior. E a equação para a posição da linha neutra é essa daqui. Eu vou colocar ela direto. Bx2 vezes x2 sobre 2 mais AS' vezes αe vezes x2 menos d' igual a área de aço vezes αe multiplica o braço de alavanca d menos x2. Muito bem. Isso para mesa comprimida, né? Considerando que a linha neutra tem uma profundidade menor que a espessura H1, que é esse aqui, ó, que é a altura da mesa superior. Então, aqui o próximo a linha neutra, ela está na alma. Então, y1 é menor que x2, que é menor que h1, y1 mais h1. Certo? H1 é a altura da alma, y1 é a altura da mesa. Certo? Então, posição da linha neutra. Isso aqui é muito útil para a seção T, né? Seção T eu posso ter essa possibilidade ou essa possibilidade, certo? Então aqui será bx2 vezes x2 sobre 2 menos 2b1 x2 menos y1 vezes desculpa, x2 menos y1 AS' vezes αe vezes x2 menos d', é grande mesmo essa equação aqui. AS αe d menos x2, certo? Pessoal, dá licença só um minutinho, vou pegar uma água e já volto. Tranquilo.
Prontinho, voltei. Muito bem, então aqui a gente tem as duas possibilidades, né? Linha neutra na mesa superior e aqui a linha neutra na alma, tá? A terceira possibilidade é a linha neutra na mesa inferior. Então aqui o y, o x, ele vai ser, né, y1 mais h1. Y1 é a altura da mesa superior, h1 é a altura da alma, menor x2. x2 é maior que esses dois valores juntos, né? Então aqui essa linha neutra estaria na mesa inferior, certo? Muito bem. E aqui a equação também é um pouquinho grande. B vezes x2, x2 sobre 2 menos 2b1 h1 vezes x2 menos y1 mais h1 sobre 2 mais área de aço comprimida alfa-E vezes x2 menos d' igual área de aço vezes alfa-E vezes d menos x2. Aqui não tem a separação armadura dupla e armadura simples, né? Então, se eu for calcular a linha neutra para esse caso, né, eu vou ter que partir dessa equação, substituindo todos esses valores, eu simplifico ela, isso vai resultar, desculpe, uma equação de segundo grau, e aí eu diminuo o cálculo. Se eu não tenho a armadura comprimida, esse termo aqui é nulo, tá certo? Então, não preciso me preocupar se é armadura dupla ou armadura simples, tá? Depois, aqui as três possibilidades de posição da linha neutra para o cálculo dessa posição, né? De onde essa linha neutra pode estar posicionada em relação à seção transversal. Então, aqui o segundo passo é determinar o momento de inércia da seção fissurada né, de concreto no estádio 2 puro. Tá? E a homogeneização da seção é como se eu estivesse substituindo a área real de aço por uma área equivalente de concreto, tá? É como se fosse tudo concreto, certo? Então aqui a homogeneização tá certo? Que é a substituição
da área real de aço por uma área equivalente de concreto, certo? Que é o αe, novamente. E aqui a gente vai ter as mesmas relações aqui, que nós vimos aqui anteriormente. Vou copiar, né, para ganhar tempo. Certo? Então, o momento de inércia por uma seção genérica, quando eu tenho a linha neutra na mesa superior, ela vai ser dada por essa equação aqui, ó. Momento de inércia no estádio 2 puro é igual a B x3 ao cubo dividido por 3 mais AS alfa E D menos x2 ao quadrado mais AS' vezes alfa E vezes x2 menos D'. Certo? Tá. Isso para a mesa superior, quando a linha neutra está na mesa superior. Certo? Para a mesa, aliás, para a alma, mesma coisa aqui, ó. Copiar. Agora sim. Copiar. E aí, o momento de inércia no estádio 2 puro vai ser B x2 ao cubo dividido por 3 mais AS alfa E vezes D menos x2, eita, desculpe, é o mesmo, copiei o mesmo do anterior, é esse aqui, ó, tá, na alma, então aqui vai ser B x2 ao cubo. Estava vendo que alguma coisa estava estranha, porque mesma coisa do primeiro, né? Aí aqui 2, aqui é B1. Deixa eu ver se é B1, tá certo. Dois B1 x2 menos y1 sobre 3 ao cubo mais área de aço alfa E D menos x2 ao quadrado mais área de aço comprimida alfa E
x2 menos d' ao quadrado. Agora sim, então aqui nós temos o momento de inércia por uma seção fissurada quando a linha neutra está na alma, né? Outra possibilidade quando é a mesa inferior. Opa. Certo. Bom, aí o momento de inércia, ele vai ser essa equação aqui, no estádio 2 puro. Bx2 ao cubo sobre 3, menos duas vezes B1 H1 x2 menos y1 vezes H1 sobre 2, isso aqui ao quadrado, o quadrado está aqui fora, mais área de aço, alfa E, D menos x2, mais área de aço comprimida, alfa E, x2 menos d' ao quadrado. Muito bem. Então aqui nós temos, né, as equações para o momento de inércia numa seção genérica e também a posição da linha neutra de acordo com a posição para quando eu tenho uma linha neutra na mesa superior, na alma ou na mesa inferior. Na seção T, eu vou precisar validar. A primeira hipótese é sempre, eu vou considerar a linha neutra na mesa superior. Caso essa hipótese não seja validada, eu vou partir para a linha neutra na alma, tá certo? E caso não seja validada, você parte para a linha neutra na alma inferior. Tá certo? Então, em seguida, depois que calculamos aqui, né, o momento de inércia e a linha neutra, terceiro passo aqui, deixa eu só liberar o acesso do Roberto. Deformações e tensões atuantes. Então, fazendo uma análise aqui das tensões na seção transversal, pegando aqui todos os casos possíveis, né? A armadura dupla, tá? Uma armadura dupla. A gente sempre vai partir das equações básicas aqui, que são a curvatura, que vai ser igual ao momento, né? Momento solicitante, dividido pela rigidez, modo de elasticidade do concreto, vezes inércia no estádio 2 puro. Tá certo? Então, aqui nós teremos também as equações de compatibilidade. E aí, pessoal, tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não,
eu acredito que, pelo menos para mim, eu tenho que dar mais uma recapitulada aí só para encaixar melhor as equações, estudar meio que destrinchando ela para ver. Porque não tá tão visível igual do outro, mas eu já vi outras formulações. Só essa parte da forma triangular que eu nunca tinha visto mesmo. Achei interessante. Tá certo. Então, aqui é que a fórmula, bom, aqui a gente vai partir para uma outra análise, que é a fórmula de Branson. Aí nos exercícios que nós vamos fazer, na próxima aula, começar a fazer, talvez isso comece a ficar mais claro, né? Certo? Então, aqui nós também vamos ter as equações de compatibilidade, né? Deformação do concreto. Então, x2 vezes 1 sobre R é a curvatura da barra quando submetida à flexão. Deformação específica do aço vai ser D menos x2 vezes a curvatura, tá certo? Mas também pode ser aqui, ó, D menos x2 sobre x2 vezes deformação específica do concreto. A deformação específica da armadura comprimida vai ser x2 menos d' vezes a curvatura. Outra maneira de determinar é o x2 menos d' x2, certo? Vezes deformação específica do concreto. Então, essas são as equações de compatibilidade, né? Diz respeito aqui às deformações dos elementos aqui dessa seção transversal. E, por último, as equações constituintes. Certo? Constituintes são as tensões de compressão, deformação, modularidade do concreto, vezes deformação específica do concreto. Aqui não vai ter muita novidade, não. Deformação, tensão da armadura tracionada, modo da elasticidade do aço, vezes deformação específica do aço. Tensão da armadura comprimida é igual aqui a modularidade do aço vezes a deformação específica da armadura comprimida. Tá certo? E aí, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, no momento, só acompanhando, tranquilo. Certo. E aí, Camila, tudo bem? Tudo certo, professor. Ok. Muito bem. Então, tá certo. Bom, então aqui nós abordamos, né, os estados limites de serviço, e aí nós vamos ver como que nós vamos utilizar e tem mais coisas que a gente vai acrescentar, que nós falamos no ano passado sobre as fórmulas de Branson, que é uma ponderação da rigidez entre a seção íntegra, que é aquela seção que não está fissurada, geralmente ela é delimitada por duas fissuras, né? E a seção fissurada, tá certo? Porque na seção não fissurada eu tenho concreto íntegro, portanto minha inércia é inércia inicial. Na seção fissurada houve uma mudança, a seção transversal é menor, portanto
eu vou ter uma inércia menor nesse estágio de fissuração. Isso vai fazer com que a minha viga trabalhe de forma diferente, né? Ela não tem mais a mesma rigidez, o que significa também que as deformações e fissurações podem aumentar, certo? Por isso é que a gente precisa fazer essa verificação, tá certo? Certo. Sim. Acaba perdendo mesmo, né? Sim, ela A integridade do concreto. perde rigidez, perde estabilidade, perde resistência também, né? Mas a gente não vê muito